No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outra margem. E eles despediu a multidão e levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já se estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Graça e paz a todos. Meu nome é Eudemar Oliveira, sou vice-líder da Juventude. Eu tenho uma palavra de Deus para você, num dia atípico, numa noite diferente do nosso habitual. Mas eu sei que Deus preparou algo para nós. E nesse versículo que eu acabei de ler, você vai perceber que Jesus manda os discípulos ir para o outro lado da margem. E ele entra num barco junto com os discípulos. De repente uma tempestade surge no meio do mar. A Bíblia relata que está Jesus dormindo. Os discípulos o acordam. Ele acalma o vento. As tempestades. Cessa. Todo período de tribulação, de dificuldade. Mas o que eu quero que você se atente para algo é: as tempestades na vida sempre virão acontecer. Não é por conta de uma pandemia ou de um vírus que surgiu que nós não tenhamos que enfrentar diversas tempestades. A vida vai ser assim. A vida, ela é regrada por altos e baixos. A gente vai viver numa vida que não é 100% constante, perfeita. E a prova que você está em Jesus não te limita de tempestades. Os discípulos estavam com Jesus. E a tempestade veio sobre eles. A dificuldade veio sobre eles. Eu estava agora há pouco conversando. E me veio uma frase muito interessante. Que é melhor ter Jesus dormindo no seu barco do que ele acordado fora dele. Jesus é tremendo. E baseado nessa palavra, eu tenho 3 lições para a sua vida, para que você aprenda nesse período de tempestade. São 3 verdades que você deve se lembrar quando a vida ficar difícil. A primeira delas é: Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Se os ventos e as ondas não preocupam Jesus, então elas não deveriam amedrontar você. Você pode não ser capaz de mudar a própria situação, mas pode escolher confiar fielmente em Deus no meio da tempestade. Eu sei que o medo choca, nos intimida, nos assusta, nos traz pavor, porque o mundo está assim hoje. O mundo está apavorado porque nós estamos bombardeados, não apenas por uma crise na saúde, por conta de uma pandemia, mas nós estamos apavorados porque nós estamos sendo alimentados com a mídia que diz: ei, está difícil, vai piorar, a economia vai ficar ruim. Ei, não tem hospitais, falta médicos, os números não param de crescer de pessoas doentes. Aí você pensa: agora acabou. Ei, se apega a essa palavra. Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Essa não foi a primeira tempestade que Jesus enfrenta. A Bíblia diz que Jesus estava com uma multidão, dando sermão. De repente, acaba-se a comida, está tarde. Os discípulos falam assim: mestre, despede a multidão. Jesus fala: dá vocês de comer para eles. Os discípulos falam: a gente não tem o suficiente, nem que nós tivéssemos dinheiro, 200 dinheiro, não tem como. Jesus fala assim para eles: crê somente. De repente aparece 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos, melhor dizendo.
Jesus dá graça, abençoa aqueles pães, aqueles peixes. A multidão come. A Bíblia diz que 12 cestos sobraram. E a multidão olha para Jesus e aponta e fala: esse é o profeta que haveria de vir. Depois disso, a Bíblia fala que ele manda os discípulos: vão para o outro lado do mar da Galileia, que eu vou orar e vou encontrar com vocês do outro lado. Havia uma promessa aqui: eu vou encontrar com vocês do outro lado. Mas a Bíblia também relata que uma tempestade aconteceu. Tá os discípulos sozinhos. Você vê que na primeira, o texto que eu li, Jesus está dormindo num barco, mas nessa, eles estão sem Jesus. Os mesmos discípulos que viram o poder de Deus na multiplicação de pães e peixes, agora estavam amedrontados no meio do mar na madrugada. Aí, de repente surge alguém andando por sobre as águas. Diz a Bíblia que Pedro olha para Jesus e fala: mestre, se é realmente o Senhor, permita-me ir até ti andando sobre as águas. A Bíblia fala que Pedro anda sobre as águas. Mas sabe o que acontece? Pedro tira os olhos de Jesus e ele afunda. Mas quando Cristo, eu quero que você se atente a isso, quando Cristo entra no barco, a Bíblia diz que os discípulos olham para eles e o adoram. Essa é a primeira vez que os discípulos adoram Jesus. O mesmo Jesus que no episódio anterior estava multiplicando pães e peixes, que a multidão reconheceu como profeta, os discípulos pela primeira vez o reconhecem como Senhor. Ei, não importa a circunstância, não importa o mar, não importa a dificuldade, eu quero que você se atente a algo. Deixe Jesus no teu barco. Permita que ele entre na tua situação. Não importa se está difícil. Talvez eu não sei o que esteja passando aí do outro lado. Você que me assiste, aprenda algo. Deixe Jesus entrar no seu barco. Ele tem poder sobre qualquer tempestade, qualquer dificuldade. E uma segunda lição, eu quero que vocês aprendam veja só, fixe seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Você está olhando para o tamanho da tempestade ou inclinando-se para aquele que pode acalmá-la? Isso muda tudo. O que eu recebo de mensagens, de notícias, é que não, vai piorar, vai ficar ruim, está difícil. As pessoas se inclinam para o problema, quando a Bíblia fala assim: ei, se inclinam para Jesus. Observe que quando a situação sai do controle, os discípulos acordam Jesus, olham para Jesus: mestre, nos socorre. Ei, o foco da situação está em você olhar para Jesus. Quando você fixa seus olhos para Jesus, observe que na outra história que eu contei, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Depois que ele parou de olhar para Jesus e olhou para a circunstância, Pedro afundou. E tem sido assim nesses dias. Nós temos sido alimentados com notícias e olhamos para elas dizendo: ei, vai acabar, não tem jeito, está difícil. Olha para Jesus, concentre seu foco em Jesus. Está difícil? Tá, eu sei que tá. Dá medo? Eu sei que dá medo. Eu sei que inúmeras incertezas surgem na nossa mente, dizendo assim: ó, será? Será? E o futuro, como será? Talvez você pensou assim: eu fiz tantos planos para 2020, eu fiz tantos projetos, eu tinha tantas metas, tantos objetivos. De repente veio a crise, veio a dificuldade, e agora? Como é que vai ser? Como será? Continue fixando seus olhos em Jesus. Olhe em direção a Jesus. Continue focado nele. Continue buscando nele. Continue crendo nele. Ele está no controle. Não importa o que a mídia disse, não importa o que a estatística diz, não importa o que os números falam. Continue focado em Jesus. Continue concentrado em Jesus. Ei, você que está do outro lado, está com medo? Fixe em Jesus. Olhe para Ele. Olhe para aquele que tem poder de acalmar a tempestade, de fazer cessar os ventos, de acalmar as pragas. E a terceira e última lição que eu tenho para você: Jesus sempre, escute isso, Jesus sempre vai estar no seu barco. Na primeira história que contei para você, Jesus
ele está dormindo no barco. Mas na segunda história que eu contei, ele dá uma promessa que ele viria com os discípulos para o outro lado, independente de ele estava no barco ou não. Eu sei que talvez você que está me assistindo agora esfriou, desanimou, porque você parou de olhar para Jesus, você tirou seu foco de Jesus. Deixa Jesus no teu barco. Mesmo que ele esteja dormindo tranquilamente no seu barco, deixa ele no teu barco. Ele pode mudar a história. Talvez você nesse período difícil se afastou, se amedrontou, deu ouvidos ao que a multidão está dizendo, ao que a mídia está dizendo, ao que os números apontam. Ei, Jesus está no seu barco. Isso faz toda a diferença. O mundo tem se apegado a muita coisa, mas nós, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, nós queremos que Cristo continue no barco. É fácil focar os seus medos quando você não consegue controlar o seu futuro. Mas ainda bem, Jesus conhece o seu futuro. E Ele está sempre ao seu lado. Além disso, Ele chama você para viver pela fé, não pelo que você vê. E ao se encontrar sobrecarregado, aprenda algo. Aprenda algo. Você sempre tem duas escolhas: focar na circunstância ou fixar seus olhos em Cristo. Se você decidir fixar seus olhos em Jesus, Ele é capaz de mudar o seu futuro, de tirar os seus medos, os seus anseios, suas crises. Ele é capaz de curar a sua alma, alimentar o teu espírito e te encher de paz. A escolha sempre será sua. Para quem você está olhando agora? Você, jovem que me assiste. Você talvez que é na área de risco, está com medo. Em quem você decide disciplinar? Para a circunstância ou para Jesus? Eu garanto para você, se você olhar para Jesus, se você fixar em Jesus, Ele muda a sua história. Ele enxuga dos teus olhos toda lágrima. Jesus é o teu foco. Não perca o foco de Jesus. O medo faz parte. O medo sempre vai acontecer, porque o medo é algo natural do ser humano. Mas tudo depende daquilo que você decide acreditar. No que a multidão está gritando lá fora, ou em Cristo gritando dentro de você. Confia, só confia. Vai passar, vai passar, claro que vai. Oh, a multidão quando saiu do deserto também pensou, quando viu o mar na frente dele, dizendo assim: oh, e agora? Acabou. Deus olha para Moisés e fala: por que estão parados? Pede para o povo marchar. Ei, não é hora de olhar para a circunstância, é hora de continuar orando, buscando mais, crendo mais, orando mais. Ei, continue, não pare, continue, não pare, é hora de buscar mais. Ei, eu sei, a gente não pode vir a culto, a gente não pode ir para a igreja, não pode abraçar, não pode estar perto. Ei, é o teu tempo com Deus agora. Comece, ei, tem um tempo com Jesus. Busque Ele, se aproxime dEle, porque vai passar. Ei, daqui a pouco nós estaremos juntos de novo, perto de novo das pessoas. Mas ei, agora é hora de ficar perto com Cristo, com Jesus, com Ele. Ele pode acalmar a tempestade, cessar os ventos, acalmar. Ei, é Jesus, o teu fogo é Cristo. Não importa o que dizem, não importa o que o mundo está apontando. Escolha confiar em Jesus. Escolha confiar em Jesus. Escolha confiar em Jesus.